Após a morte de Carlos Magno em 814, o trono passou para seu filho, Luís, conhecido como o Piedoso. Mas ser filho de um gigante é um fardo terrível. Luís herdou não apenas um império imenso, mas também o peso de um nome impossível de igualar. Diferente do pai, Luís era um homem devoto, mais monge que guerreiro. Ele buscava a paz, a ordem, a fé, mas no trono de ferro dos francos, piedade não era virtude, era fraqueza. O império logo mergulhou em turbulência. A tradição dos francos exigia que o reino fosse dividido entre os filhos. Mas como dividir o sonho de Carlos Magno sem destruí-lo? Luís tentou conciliar, tentou negociar, tentou manter a unidade. Mas onde o pai impunha a obediência pela espada, o filho oferecia perdão. E cada perdão era visto como fraqueza. As intrigas começaram dentro da própria família. Seus filhos, Lotário, Luís, o Germânico e Carlos, o Calvo, disputavam territórios antes mesmo da morte do pai. A ambição ardia como fogo em seus corações. E quando o imperador decidiu favorecer Carlos, o mais jovem, as chamas da guerra civil incendiaram o império. Batalha após batalha, irmãos se enfrentaram em campos que antes haviam ecoado as vitórias de Carlos Magno. O sangue dos carolíngios manchava o solo que um dia fora unificado pela espada. O auge dessa tragédia ocorreu em 841, na Batalha de Fontenoy. Ali irmãos lutaram contra irmãos. Cavaleiros francos se enfrentaram em um massacre sem sentido. As crônicas descrevem o dia como um dos mais sangrentos da Idade Média. E quando o pó baixou, não havia vencedores. Apenas cadáveres e um império em ruínas. 2 anos depois, em 843, veio o golpe final, o Tratado de Verdun. O Império Carolíngio, outrora uno e poderoso, foi dividido em 3. Lotário ficou com a coroa imperial e um território estreito que ia do Mar do Norte à Itália. Luís recebeu as terras germânicas a leste. Carlos herdou o Reino do Oeste, que mais tarde daria origem à França. A unidade construída por Carlos Magno desmoronava diante da ambição de seus próprios descendentes. E com a divisão vieram as invasões. Do norte surgiram os vikings navegando em seus barcos dragão, saqueando mosteiros e incendiando cidades. Do sul, sarracenos cruzavam o Mediterrâneo, pilhando costas e levando cativos. Do leste, os magiares avançavam como cavaleiros infernais. O império fragmentado não tinha forças para resistir a tantos inimigos. Enquanto os ataques devastavam a Europa, reis carolíngios brigavam entre si por territórios cada vez menores. A coroa imperial, outrora símbolo de glória, virou moeda de troca em alianças frágeis. O sangue da dinastia enfraquecia, e com ele o próprio sonho do império. Por trás da queda havia também que retomariam o título imperial e inaugurariam outra era. Assim terminava o ciclo carolíngio, nascido no fogo da batalha, coroado em Roma, despedaçado pela ambição. A história da dinastia não é apenas de glória, mas também de orgulho.
trapaça e traição. Um lembrete eterno de que até os maiores impérios podem ruir. Não pelas espadas inimigas, mas pela guerra travada dentro de suas próprias muralhas. Por trás das coroas douradas e das batalhas épicas, existia um outro império, um império oculto, feito de paixões secretas, alianças seladas no leito conjugal e traições sussurradas. Nos corredores silenciosos dos palácios, a dinastia carolíngia não sobreviveu apenas de espadas e tratados. Seus salões foram palco de amores proibidos, casamentos estratégicos, adultérios escandalosos e ambições, que transformavam o amor em uma arma tão letal quanto qualquer exército. Carlos Magno, o maior de todos, não foi apenas o imperador que moldou a Europa, ele também foi um homem de desejos e contradições. Casou-se oficialmente ao menos 4 vezes e teve inúmeras concubinas. Cada casamento era um movimento calculado, um jogo de xadrez político. Cada concubina representava uma nova possibilidade de aliança. Seu poder não se expandia apenas pela espada, mas também pelos laços de sangue que espalhava por todo o continente. Mas como todo jogo de poder, havia riscos. Algumas esposas foram repudiadas quando já não serviam aos seus planos. Alguns filhos foram favorecidos, outros esquecidos, relegados à sombra do trono desde os tempos de Carlos. A herança carolíngia já nascia, marcada por disputas de legitimidade. O sangue que começava a dividir, e os maiores escândalos ainda estavam por vir. Com Luís o Piedoso, filho de Carlos, a corte mergulhou em um turbilhão de paixões e intrigas. Seu primeiro casamento com a rainha Ermengarda foi marcado pela devoção e fidelidade, mas após a morte dela, Luís se deixou levar por uma nova chama. Apaixonou-se por Judite da Baviera. Ela era jovem, bela, inteligente e ambiciosa. Não queria apenas ser esposa. Queria moldar o futuro da dinastia. Queria que o filho que teria com o rei Carlos, mais tarde chamado de O Calvo, herdasse o trono, mas havia um obstáculo. Os filhos mais velhos eram herdeiros naturais do império. Para garantir o futuro de seu próprio filho, Judite precisava derrubar rivais poderosos e fez isso com astúcia fria e determinação feroz. A corte carolíngia se dividiu. Bispos acusavam Judite de manipular o rei. Príncipes tramavam contra a madrasta. Rumores de feitiçaria se espalhavam pelos corredores de pedra. O palácio deixou de ser um centro de poder e se tornou um campo de batalha invisível, onde cada olhar, cada gesto escondia uma ameaça. Enquanto reis guerreavam nas fronteiras, dentro dos palácios outros combates aconteciam. Príncipes e princesas eram usados como moedas de troca. Casamentos selavam alianças entre reinos, mas também destruíam vidas. Quantos jovens foram forçados a se unir a quem não amavam? Quantos se rebelaram contra um destino imposto pelo sangue? No silêncio dos salões, lágrimas eram escondidas atrás de véus dourados, e havia ainda os escândalos ocultos. Aqueles que os cronistas sussurravam, mas raramente escreviam com clareza. Casos extraconjugais. Nobres disputando amantes dentro da própria corte. Rainhas acusadas de adultério. Outras acusadas de envenenamento. Na Idade Média, onde fé e pecado caminhavam lado a lado,
O leito real era tão perigoso quanto o campo de batalha. Essas paixões moldaram o destino da dinastia. Cada disputa por sucessão estava ligada não apenas a batalhas sangrentas, mas também a ciúmes ardentes, paixões ocultas e rivalidades familiares. E assim, o império que Carlos Magno ergueu com a espada e a cruz começou a ruir não diante de exércitos estrangeiros, mas diante das intrigas de seu próprio sangue. Amores que deveriam unir acabaram separando. Intrigas que nasceram nos corredores da corte ecoaram como guerras entre povos inteiros. O trono, que deveria ser símbolo de unidade, se tornou objeto de disputa, alimentado por desejos humanos. No fim, a história carolíngia nos mostra que reis e imperadores, apesar das coroas reluzentes e mantos dourados, eram homens e mulheres de carne, desejo e ambição, e que muitas vezes o destino de impérios inteiros não foi decidido em campos de batalha, diante do choque das espadas, mas sim nos segredos de um quarto real.